Na vida, a gente sabe que na vida real a gente muitas vezes vai precisar argumentar, né? E em todas as áreas, independente do que você trabalha, você vai precisar argumentar. E você, na maioria das vezes, aliás, você na maioria não, todas as vezes você quer, né, ganhar o debate, né? E ganhar, porque você precisa, se você está debatendo, é porque você precisa chegar a ter um objetivo, você tem um, né? Você precisa ganhar. E nem sempre os seus argumentos são os melhores. E quando eles são, muitas vezes a pessoa não tem o teu nível, não conhece os mesmos termos que você está usando, né? Não conhece o que você está falando, né? Outras vezes você vai ter que ganhar porque você precisa ganhar mesmo o debate, né? Então, você precisa conhecer isso aqui. Eu ia começar a videoaula falando da linguagem corporal, né? Da manipulação do gesto e das contradições emocionais. Mas eu não vou falar sobre isso porque a gente já tem uma outra videoaula que fala sobre isso. Então você busca aí os segredos da linguagem corporal e a linguagem corporal na paquera, aqui no nosso canal mesmo. Embora o segundo vídeo, embora fale da paquera, você vai ter muita coisa legal, porque eu estou falando de paquera lá, mas né, isso vale para todos os ambientes, para todas as situações. E o outro vídeo ele fala, né, de uma maneira mais geral. Mas é importante vocês assistirem, né? Uma outra coisa, um outro ponto-chave que você precisa saber é que quando a gente fala em como ganhar um debate mesmo sem ter razão, você precisa conhecer lógica, minimamente, né? Por exemplo, um exemplo de lógica. Se todo homem é mortal, você é ser humano, né? Aliás, se todo ser humano é mortal e você é ser humano, portanto, você é mortal. Isso é lógica, tá? Existe uma outra coisa chamada silogismo, onde você usa figuras e inverte inclusive essa lógica. E para isso você usa alguns métodos, né? Algumas ferramentas que a gente chama de falácias, né? Tá? Eu vou te ensinar as principais, visto que são muitas, as que eu acho que são mais fáceis, mais eficientes. Eu fiz esse filtro já e vou te passar. Primeira é a falácia de dispersão. Como que funciona isso? Assim, você dá duas opções para a pessoa escolher, né? Você faz duas afirmativas, sendo que para as pessoas que estão te ouvindo, uma dessas duas é a correta. E aí, só que na verdade não são, existem mais possibilidades. Vou te dar um exemplo. Quando você fala para sua namorada ou para o seu namorado assim, escolhe o restaurante A ou o restaurante B. Ele vai escolher um dos dois, né? Ele vai tomar como essas duas premissas e vai escolher uma. Só que na verdade existem N restaurantes que eles poderiam escolher, né? Por exemplo, durante o dia, meus amigos, só existem dois períodos, ou manhã ou tarde. Você tem que escolher. Pera lá. Percebe que eu disse que só tem dois, você tem que escolher, mas não existem dois, existem tarde, manhã, noite, madrugada, enfim, né? Você percebe como você poderia dar mais opções? Essa é uma técnica, tá? É uma falácia. Uma outra que a gente chama de apelo à ignorância. Como assim? É você concluir que uma afirmação é falsa porque ninguém sabe se é verdadeiro ou não. Lógico, o inverso também funciona. Você fala que algo é verdadeiro porque ninguém sabe se ela é falsa, né? Por exemplo, você pode dizer assim, existe água sim, lá na outra dimensão. Aí a pessoa vai falar, não existe. Aí você fala, lógico que existe. Você sabe se não existe, já foi lá? Percebe? Aí você tá, né? E um outro tipo, é porque aqui, na época eu fiz dessa forma, mas aqui também poderia ser inversão do ônus da prova, tá? Você está fazendo com que o outro que tem que te provar que você, né? Porque apelo de ignorância pode ser também quando você fala assim, quem é você? Você não sabe disso. Você está falando de um assunto que você não domina, né? Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, falando sobre política, eu estava defendendo o candidato A e o candidato B. Aí ele falou assim, pô, esse chão que você está pisando foi o candidato X que fez. Eu falei, como assim? Você não estava aqui? Você viu? Eu estou dando esse exemplo, né, para você entender o que eu estou dizendo. Um outro exemplo, eu poderia ter falado assim, pera lá, você sabe o que tem debaixo do sol, o que não foi feito? Que aí também seria apelo à ignorância, tá? Existe um outro tipo de falácia, que chama declive escorregadio. O que é isso? É você negar uma afirmação, né? E aí você faz com que todas as outras ela seja mentira, mesmo que ela seja verdadeira. Por exemplo, fulano fala assim, todo fogo é quente. Aí você fala, não, tem fogo que é frio e o gelo seco. Aí tudo que ele for falar, você fala, tá vendo? Esse cara aí tá tentando te ludibriar. Tá vendo esse cara aí, ó, tá usando argumento falacioso para te forçar a acreditar nele. Quando na verdade realmente, né, ele tá dizendo uma verdade, né? E é você que está sendo, né, falacioso. Só um ponto aqui que eu quero deixar fácil. Você não vai usar essas técnicas, né, essas ferramentas para enganar os outros. Você vai usar para, né, para
se comunicar melhor, para expor o que você quer falar e para fazer com que a pessoa entenda melhor, né, o que você quer dizer. Né? Tenta não usar para o mal. Tá? Você pode usar também, a galera usa muito e nem percebe, né? Eu tô falando assim, as pessoas usam algumas vezes, mas você tem que usar de maneira consciente. As outras pessoas elas não param para pensar no que elas estão fazendo. O apelo à piedade. Por exemplo, você faz a pessoa ela concordar com aquilo que você está falando por mera piedade. Exemplo, deixa eu ver. Aquele cara que participou do Campeonato Paulista, da Copinha, né? Da Copa São Paulo. Que o cara tinha 21 anos, fez documento falso, foi jogar a Copinha. Agora o cara teve uma chance de jogar futebol num time do Vampeta, porque ele era pobre. Mas o que eu estou dizendo é assim, o cara cometeu um crime, mas o argumento de que ele era pobre, de que ele queria ajudar a família, fez com que as pessoas, né, tomassem as dores dele, e ele conseguiu tirar vantagem disso. Se está certo ou errado, não sei, não estou julgando valor aqui. Eu estou te ensinando a ganhar um debate mesmo sem ter razão. Por exemplo, você pode dizer assim, pô, o cara não é mau, ele roubou, mas ele não é mau. O cara vai, comete vários crimes, você diz, mas ele é bonzinho com a mãe dele, com a avó dele, com a tiazinha do Aju, ele ajuda o cachorrinho a tomar água no sol quente, ele atravessa o velhinho no semáforo, percebe? Apelo à piedade, aí as pessoas acabam invertendo o valor da situação. Tem uma outra falácia que é apelo ao povo. É quando a afirmação ela passa a ser verdadeira quando toda a população aceita, a maioria das pessoas aceitam essa afirmação. Por mais que uma pessoa seja filha de uma mãe, se todo mundo falar que ela é boa é boa. E aí você usa isso ao teu favor, seja falando que a afirmação é verdadeira como ela é falsa, né? Você está defendendo um político corrupto, mas todo mundo gosta dele. Não, o cara é limpo, o cara é justo, ele é correto. Mas se você está acusando o cara, ninguém gosta dele, você faz a mesma coisa, né? Ou, né? Tem também, meus amigos, a falácia de fuga, tá? O que é isso? Falácia de fuga é quando você ataca o caráter pessoal, porque você está fugindo do tema central. Você ataca pessoalmente a pessoa. Por exemplo, o Sérgio Moro ganha 800 mil reais por ano. Um cara desse não merece a menor credibilidade. O cara que ganha 800 mil reais por ano é criminoso. Você está omitindo que ele trabalha. Né? Eu usei o exemplo do Sérgio Moro, não poderia ser outra pessoa, até ele nem ganha isso, acho que ele ganha menos, tá? Ou então, sei lá, falácia de fuga. Todo mundo sabe que eu sou de esquerda, né? Que eu defendo o Lula, pá, mas agora eu vou usar ele como exemplo negativo. Vou dizer assim, pô, você acha que o Lula, vice-presidente presidente da República por 8 anos, o cara ia se sujar com um apartamento no Guarujá? Um apartamento, um sítio em Atibaia? Pô, qualquer um pode ter um apartamento no Guarujá. Qualquer um pode ter um apartamento, um sítio em Atibaia. Percebe que eu fugi do tema central, né, e ainda descaracterizei o fato pelo tamanho da relevância, pela insignificância. Né? Ou seja, eu juntei duas falácias, a de fuga e a de insignificância. Tá? Tem aquela tem uma que chama falácia da invocação do comportamento, que é tipo assim, por mais que a pessoa ela esteja certa, né, ela esteja correta em um argumento, você pega alguma coisa negativa dela, alguma coisa que ela falou e que ela não fez, e fala, mas essa pessoa não merece credibilidade, porque ela não vive o que ela fala. Né? Por exemplo, a pessoa é ponta firme, ela é honesta, é transparente, tudo de bom. E aí, um dia ela passou no sinal vermelho. E você fala assim, tá vendo? Esse cara não merece credibilidade, porque ele fala que tem que respeitar as leis, mas ele passa no sinal vermelho. Esse cara ele não vive o que ele prega, isso é feio, isso é incorreto. Esse cara ele tem que sumir daqui, ele não tem a menor credibilidade. Note como isso funciona, cara. Porque ataca o ego, assim, isso gera uma revolta em nós que ouvimos. Né? E isso rola de maneira meio inconsciente, não no sentido inconsciente do Freud, não é isso? No sentido que a gente não para racionalizar, né? Porque muitas vezes a gente nem tem a informação como um todo, que também é uma técnica de como é um debate sem ter razão. Você fragmenta uma informação e só disponibiliza a informação que te convém. Eu ia até falar dela mais pra frente, né? Apelo à autoridade, né? Que é quando a pessoa ela tá certa, né? Mas você diz que ela tá errada porque ela não é perito. Você mata a pessoa, é assim, assado. Eu já fiz isso muitas vezes, tá? Principalmente quando a pessoa fala de economia. Eu falo, você é perito, você é economista? Pô, existem pouquíssimos economistas no mundo, eu não sou um, você não é outro. Quem é você para falar de economia? Entendeu? Assim, eu já usei muito, como todo mundo usa isso, né? E as pessoas, né? Enfim,
Só que a gente usa sem racionalizar, e a gente, o correto é a gente racionalizar sobre isso, tá? Cara, e é incrível, quando você usa esse tipo de falácia de maneira racional, você desmonta quem está argumentando contra você, porque o cara, a pessoa não, ela se sente mal, né? As falácias indutivas, ela usa da generalização precipitada, né? Por exemplo, você diz que a amostragem é pequena, o cara fala assim, não, mas cigarro faz mal. Você fala, você experimentou isso com quantas pessoas? Você tirou isso da onde, cara? Ah, mas que eu também uso isso muito com arguile, mas eu uso porque faz sentido usar com arguile, que não porque esteja errado, mas porque está certo. Tá? Agora você está pensando que eu estou tentando te enganar, né? Mas não é. Vamos lá. O cara fala que a arguile faz mesmo mal, faz muito mais mal que o cigarro, né? Você pergunta assim, pô, quantas pesquisas conclusivas foram feitas sobre isso? Aí a pessoa já... Quem fez essa pesquisa? Me diz. Você sabe? Se você não sabe, por que você está falando? Né? Quantas pessoas teve nessa pesquisa? Ah, não sei. O cara, 200 mil pessoas, beleza, no mundo tem 6 bilhões. Foi feita com 5 bilhões 999 milhões. Beleza, amigo, tem 6 bilhões, amostra pequena. Uma coisa que você tem que saber é que em ciência, né, nunca se você nenhum cientista sério, o cara é pós-doutorado, ele não fala, ele não estabelece relação de causa e efeito. Porque a ciência ela não permite. Você pode ver que o DNA, você faz o DNA vai dizer, esse cara, a probabilidade de ser pai da criança é 999,9999, não é 100%. Então você usa isso, entendeu? Amostragem, amigo, você está estabelecendo relação de causa e efeito, se você estiver fazendo isso, você está errado, porque a ciência não faz isso. E o mundo, ele é pragmático, amigo, agora tirando esse negócio de falar, o mundo ele é pragmático, ele é positivista. Então, você não, assim, ele sabe, um juiz, por exemplo, ele sabe que não se estabelece relação de causa e efeito em justiça. Ou em ciência. Então o cara, ele tende a negar quando você estabelece relação de causa e efeito, tá? Pessoas mais cultas, elas também sabem disso, tá? Omissão, a falácia da omissão, é quando, eu já falei dela antes, é quando você ignora fatos que não são do seu interesse, né? Você pega, fragmenta toda uma situação e só conta o que te convém, tá? E tem a falácia da contramão, né, que é quando você inverte a relação de causa e efeito, né? Por exemplo, o sujeito matou, né, porque ele queria fugir. Só que você não diz isso, você vai dizer assim, ele fugiu porque ele não queria morrer. Percebeu como eu joguei com as palavras? A gente chama falácia de contramão, tá? Tem um outro tipo de falácia que ela é silogística, que a gente chama de premissa equivocada, que é quando você foge das leis gerais, né, das leis gerais que regem o universo. Por exemplo, quando alguém chega em você e fala assim, todos os cachorros eles têm instinto animal, né? Aí você fala, não, existem cachorros que não têm instinto, existem cachorros que são bonzinhos, então ele não tem instinto animal. Aí a pessoa já vai ficar, pô, realmente existe cachorrinhos, né, que são bonzinhos. Só que isso não quer dizer, ou seja, eu peguei um princípio geral, né, e bati em cima dele, dizendo que não, tem cachorros que são exceções, né. É bem naquela, a exceção só confirma a regra, que seria o troco, que seria o que eu falaria se alguém me desse alguma coisa dessa, né. A exceção só confirma a regra, mas que também é uma falácia, né. Mas enfim, né. E para terminar, para a nossa videoaula não ficar muito longa, eu vou falar da falácia de uma falácia chamada profundidade limitada, que é quando o fato não avalia a fundo toda a questão. Por exemplo, o sujeito morreu com tiros, então ele é injusto, né? Ele é bandido. Isso é uma falácia, porque pode ser que o cara tenha morrido por coisas muito, por um assalto, né? Ele foi ser assaltado, se mexeu, o bandido pensou que ele ia reagir e morreu. Mas o que eu quero dizer é que a falácia ela é usada de maneira bem limitada, bem superficial, né? Vazia, para induzir alguém a acreditar nela, para dar credibilidade. Quem usa muito isso aqui é jornal, né? Bem, eu acho que é por aqui, pessoal. Se vocês quiserem mais, posta aí embaixo que eu posto mais, tá bom? Mas só se vocês quiserem. Se não quiserem, ficam com essas mesmo. Beleza?